Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cláudio Venâncio, eu costumo me apresentar como um burro velho da propaganda e há anos estamos fazendo o Encontro de Mídias. O Encontro de Mídias que foi uma ideia que tivemos lá atrás, há 10 anos atrás, que reúne os profissionais de mídia, profissionais de veículos de comunicação e anunciantes. E a partir de agora, estamos começando essa nova jornada de fazer isto online. E para fazer online, nós vamos buscar pessoas importantes no mercado que tenham alguma coisa a dizer para nós, publicitários, os mais jovens e os atuais que estão nas agências dos veículos e nos anunciantes. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Rafael Davini, grande profissional, com larga experiência ao longo de toda a sua carreira, que vai contar primeiro para a gente como é que isso começou e aonde ele está nesse exato momento. Diga lá, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você falou. Enfim, um prazer estar aqui com você. Acompanhei, desde o início o Encontro dos Mídias. Me recordo bem que você me visitou e falou do projeto e eu fui um dos grandes entusiastas desse projeto. E ver esse projeto com a evolução que ele está tendo é realmente uma coisa muito gratificante. E o mais importante, que é a evolução, é um pouco do que a gente vai discutir aí no tema que eu escolhi. Mas a minha carreira começou no Jornal do Estado de São Paulo, meu primeiro emprego que eu tive na área comercial do Jornal do Estado de São Paulo, onde eu passei 11 anos e meio, depois eu tive uma passagem rápida pela Globosat, no início da TV paga, e aí uma oportunidade grande de uma startup da Turner, naquele momento, em 99, a Turner, que é Time Warner, hoje é Warner Media, a empresa mudou várias vezes de nome. Aí sim, onde eu passei 13 anos da minha carreira, fui um dos primeiros brasileiros a ter carreira internacional, digamos, a portar em Miami os clientes pan-regionais, que era uma dor muito grande de algumas marcas que queriam comprar de Miami pagando menos, e escolhi a TV Paga, porque a TV Paga ela tinha sinais consolidados na América Latina inteira, e eram marcas para a região, e os anunciantes queriam ter vantagem competitiva na compra de mídia, comprando desde Miami. E desde o dia 1, impulsionado pela empresa que me apoiava, eu sempre fomentei os mercados locais, mesmo cuidando de Miami, eu tinha uma restrição lá, porque as pessoas ficavam meio que contrariadas pelo fato de eu nunca dar vantagem por ter a compra pan-regional, a soma dos sinais num preço menor. E eu falava que a soma de cada um dos países é que perfazia o preço de Miami. Então aí foi um pioneirismo meu, um trabalho bacana que a gente desenvolveu, isso foi em 2001, 2002 aproximadamente. Hoje é muito comum ter brasileiros em Miami, principalmente as plataformas de tecnologia, que tem vários executivos em Miami, mas eu tenho a grata honra de dizer que fui talvez o primeiro brasileiro sentado em Miami, ficava uma semana por mês, eu ficava em Miami, e defendendo os interesses, principalmente do Brasil, onde também continuei cuidando do mercado brasileiro. Aí lá, depois eu assumi México, aí Argentina, Chile, Colômbia, e fiquei com a América Latina inteira. Depois de lá, passei 2 anos no Terra, no desmonte do Terra, não sabia que era desmonte, que eu ia ter que passar, ninguém me falou, mas fizemos um trabalho muito bacana, onde uma empresa que perdia 74 milhões de euros, publicado em balanço, em 2 anos a gente reverteu para 17 milhões positivo de euros, um case até para o Grupo Telefônica, se desfazendo de ativos, mas foi um belo de um trabalho. E aí de lá eu tive a oportunidade de ficar um período como consultor na Viacom, aí ingressei na ESPN, onde eu passei 4 anos maravilhosos, o meio TV paga andando de lado, e a ESPN cresceu 3 vezes e meia em 4 anos, onde a NFL se tornou um hit, NBA virou um hit, futebol internacional tinha perdido quando eu cheguei, tinha acabado de perder a Champions League depois de 18 anos, e ninguém se conformava com isso, e eu era um grande motor de motivação de todos, para que levantasse a cabeça, porque tínhamos futebol europeu, quase todos os campeonatos europeus, e futebol nós tínhamos quase que 5, 6 dias por semana, o melhor futebol do mundo, e não um campeonato jogos, sendo que só as finais, semifinais
né, semifinais e a final que realmente conta, que dá um explode de audiência. E aí, de lá, eu saí, né, enfim, da ESPN na fusão com Fox, uma experiência bastante interessante de vida, não prazerosa, mas interessante de vida. E aí, depois, tive a oportunidade de pegar uma startup de uma empresa antiga, a Exame, comprada pelo BTG, que simplesmente restartou o negócio para transformar numa MediaTek. E aí eu fiquei 1 ano e meio até que surgiu a oportunidade de virar cliente, um projeto em Portugal, da Sportbet. Não gostei do propósito do negócio, as empresas de aposta, não é dinheiro sujo, nada que a gente imagina, mas trabalhar com o propósito de transformar as pessoas em mais, jogar mais vício, que é vício na realidade, as pessoas adquirem o vício de querer jogar, e isso não me agradou, e resolvi voltar do projeto. Amei morar em Lisboa, mas não gostei da proposta, né, do propósito dessas empresas de aposta que são totalmente lícitas, não tem nada de errado. É uma questão de propósito, de princípio meu de vida, né? E aí eu estava aí pensando na vida, que até recebeu o convite do Alexandre Guerreiro, aqui da Eletromídia, para cuidar de relacionamento das agências. Então é isso, basicamente. Aqui estou faz um mês, exatamente um mês, conversado com ele há muitos meses, tinha a fusão da Ótima para acontecer, e aí quando a fusão foi consolidada, eu recebi a oferta para vir ingressar aqui e fazer um trabalho de relacionamento com as agências, que eu sempre fui extremamente fiel ao trabalho das agências, aquilo que ela agrega, valor que ela cria para as marcas, né? Passa por crise há algum tempo, sim, mas o que elas agregam para mim é infinita, né, é imensurável a capacidade e a competência que as agências têm para criar, gerar marcas, resultados, construir resultados, enfim, e todos os termos que a gente possa colocar aqui de mensuração, mensuráveis. Então, basicamente é isso. Em 5 minutos falei da minha vida, estou aberto agora para você, Cláudio. Isto aqui é mais que um currículo, é uma história de vida. É muito legal a tua carreira, por onde você passou, suas experiências. Você é uma pessoa especialíssima, tem um nível de conhecimento dentro dos veículos de comunicação, das agências e dos anunciantes muito grande. Então, Rafa, parabéns por tudo isso, viu? Acho que você merece estar aonde está. Então, força aí, estamos torcendo por você. Bom, obrigado. Então, como a gente elege um tema aqui para falar durante 15 minutos, eu vou perguntar para você exatamente este momento que a gente está vivendo, né? O mundo, não o Brasil, mas o mundo, e não só os publicitários. Nós estamos aqui numa mudança de comportamento muito grande, porque passamos a vida inteira trabalhando presencialmente e agora estamos trabalhando online. Eu queria perguntar para você, você que tem tanta vivência, tanta experiência internacional, principalmente, o que você acha dessa história toda de nós estamos vivendo com o pé em duas canoas? Como é que você acha que nós vamos chegar nos próximos tempos? Bom, isso é uma tendência que veio para ficar, claramente veio para ficar, não para todas as atividades, né? Eu acho que existem forma de enxergar, na minha visão, de gerações. A geração Z mais nova, essa não quer voltar, né, não quer voltar para o escritório. Óbvio que eu não estou dizendo de setor produtivo, linhas de produção, de alimentos, etc. Não é isso que nós estamos conversando, né? Estamos falando de escritórios, empresas de tecnologia, de serviços, né, onde muita gente teve que ir para casa, né, teve que se adequar a essa nova realidade da pandemia, que a pandemia nos trouxe, e começou a se construir uma redoma em volta disso, que é trabalhar em casa, e as empresas entenderam que a produtividade não caía, começou a ter uma inter-relação muito grande, e essa geração mais nova, aí até 30 anos, eu diria 31 anos, 32 anos, ela se adaptou muito bem, ela se sentiu muito bem. E o resto teve que entrar nessa canoa, como você mesmo colocou, 2 canoas, entrar e ter que se adequar. Eu, particularmente, né, eu sofri muito, porque eu gosto muito de ter contato com pessoas, mas eu respeito todos aqueles que quiseram ficar em casa, então eu quero deixar muito claro aqui, a minha posição é muito imparcial, neutra, e eu acho que para cada um cabe um tipo de trabalho que vai se sentir melhor, remoto ou presencial. O meu, particularmente, eu prefiro presencial. Eu fiquei remotamente, foi o período da Exame, né, com os meninos lá, que eu chamava os Golden Boys do BTG, que tomaram, assumiram, né, a Exame, foram designados para cuidar da marca Exame, transformar numa MediaTek, e a idade, a média de idade lá, muito jovem, extremamente jovem,
portanto, quase todos queriam ficar remotamente. O escritório, quando estava aberto, eu ia para o escritório e todos os jovens do BTG iam todos os dias, todos esses gestores, os principais 3 gestores do BTG, a cargo da Exame, eles iam todos os dias, e eu também, todos os dias presencialmente, eu estava. Aí é particular, eu quero deixar isso muito claro, por experiência, e essa experiência internacional que você falou, acho que tem um dado interessante. Eu tinha vários escritórios, em determinado momento, aí nos últimos, nos últimos 10 anos de Turner, dos 13 que eu fiquei, que eu agreguei Miami. E tinha funcionários em Miami, depois agreguei o México, depois a Argentina, que cuidava de Chile, Uruguai, Paraguai. Então, eu sentia que a minha presença, né, nos escritórios, né, por mais que eu fizesse, naquele momento já tinha as chamadas semanais, mas a minha presença, no caso de Miami, ia todos os meses, mas outros escritórios cada 2 meses, ou no México no início, que era para arrumar um escritório que estava com um choque cultural muito grande, crise, 3 empresas dentro de uma, e cheguei lá com carta branca para poder ajustar, né, aquela desavença que existia, aquele desencontro e as facções dentro do escritório, numa cultura muito complexa, muito complexa. E eu me propus a estar lá 2 semanas por mês, ou seja, durante 8 meses, eu ia 2 vezes por mês para o México, justamente para poder entender o que estava acontecendo e poder atuar e corrigir as rotas onde eram necessárias. Eu tinha carta branca para fazer mudanças fortes de equipe, né, de pessoas, e não tive que mandar embora ninguém. Foi natural a saída de algumas pessoas que não acreditavam naquilo que a empresa pedia para que eu executasse. Então, eu quero dizer isso para o nosso tema, que eu estar presente lá fez uma diferença enorme. E trazendo para esse momento atual que a gente está vivendo, eu enxergo que, na minha visão, novamente, e não contra aqueles que querem permanecer em casa, que acreditam que a performance é muito maior, ou aqueles que ainda acham que 3, 4 horas de commute, né, de casa para o trabalho, casa, é muito, e é um tempo que ele pode estar produzindo, né, e não parado dentro de carro, de condução, trem, ônibus, o que quer que o valha, moto, qualquer tipo de transporte, acha que tem tempo a mais de produtividade, mas mesmo nesse cenário de pessoas que estão se dando bem, que conseguem produzir mais, que comprovadamente produzem mais, eu ainda acho que deveria ter, aí sim, como um gestor, e se fosse um gestor de uma companhia, fazer minimamente mesclado, para que as pessoas tenham contato. Gente vendo gente, né? Porque a diferença entre você estar conectado e você estar presencial, ela, nesse sentido de interatividade, ela perde, porque por mais que você tenha conectividade, você não pega muito da reação. Como eu fui a vida inteira comercial, sentir o teu interlocutor é importante, faz uma diferença enorme. E acho que para as corporações, isso também faz uma diferença enorme. Então, ter pelo menos um pouco de presencial, para aqueles que acreditam que só o remoto funciona, eu creio ser a forma mais adequada. E para aqueles como eu, que ainda assim acredito ser uma metade, um pouco menos que a metade, no Brasil um pouco menos que a metade que ainda quer ter o presencial, a maioria prefere estar remotamente. Nos Estados Unidos, 3/4, eu escutei hoje ainda pela manhã, eu tenho o hábito de caminhar todos os dias pela manhã e escutar podcasts da The Economist e da BBC World. E The Economist, hoje, um dos temas do podcast diário deles, e o segundo sempre é temático, cada dia é um tema. Ele falava que o Gallup fez uma pesquisa nos Estados Unidos agora, no mês passado, e ainda 3/4 das pessoas gostariam de estar trabalhando desde casa, né? De novo, pessoas que não estão em linha de produção, fábrica, linha de montagem, etc. Pessoas, eu digo, de serviços e banco e etc. O setor bancário é um outro setor que, apesar de ter muita gente jovem também operando, os traders operando em mercado de capital, isso eu posso dizer porque vivi dentro do BTG durante 1 ano e meio, o BTG incentivou, fazia ninguém acreditava quando eu falava isso de pessoas da minha roda de existência, que eles tinham tanto necessidade de ter os traders operando, porque os caras operam com 4 telas, com link dedicado e com a questão de firewall, de segurança. Os bancos, eles sofrem muito ataques. Então, é um tipo de atividade que ter 4 telas com velocidade de internet plena, não ter estabilidade, interagir com seus colegas para saber que tipo de papel que tem que comprar, que tem que vender, o mercado é muito nervoso, né? E é uma das coisas que eu aprendi
né, com eles lá, né, a forma de ver a vida, né, o mercado financeiro como vê a vida. Eu, no caso, vindo de setor de comunicação, que é muito diferente, resultados são construídos a médio e longo prazo. O pessoal de banco não, é o dia a dia. Então a presença deles é fundamental. Eles estarem ali acessando com estabilidade, um volume de informação gigantesco, interagindo com seus colegas para tomarem decisões de perda ou ganho de bilhões, milhões, bilhões, né, movimenta muito dinheiro. É um mercado extremamente nervoso, que necessita, demanda ter presença. Então, eles mantinham lá um lugar 24 horas praticamente de teste de Covid, né, quando ainda nem tinha vacina, mesmo depois da vacina, o banco, no caso o BTG, o André Esteves e o Roberto Salluti, presidente do banco e o chairman do grupo, que é o Esteves, ele queria comprar vacina, né, o governo até queria deixar na mão da iniciativa privada, mas ele queria por uma razão muito simples, ele queria ter os seus funcionários trabalhando, protegidos e absolutamente performance no limite, que é o que exige esse tipo de atividade. Então, eu acho que não existe na minha concepção, de novo, o certo ou o errado. O errado é criar estigma para aqueles que defendem o trabalho presencial como eu, nem defendo, eu sou um pouco neutro, né, eu sou um meio termo, mas sim para aqueles que são radicais, que acham que tem que trabalhar em casa, ou para aqueles que são radicais, que acham que só o trabalho presencial funciona. O que não pode é criar estigma, porque para cada atividade vai ter, eu tenho convicção disso, uma fórmula melhor para performance, para atuar melhor, né? Então, o que não vale, na minha visão e na minha concepção, é dizer que o cara gosta de trabalhar presencial, ele é antigo, ele é louco, ele não está entendendo o momento. Ou o contrário, aqueles que acham que a performance deles é muito superior trabalhando de forma remota, é a melhor maneira, a mais eficaz e a mais produtiva. Então, nem A e nem B. Acho que para cada atividade, para cada situação, existe uma acomodação. E a acomodação não é estar acomodado, é como as coisas permanecem de pé. Então, temos aí, como você falou no início da tua conversa, nós temos aí uma discussão de que será, de como, de fato, ficará esse novo, que é um novo, né, de como as pessoas se relacionarão, né, remoto ou de forma presencial, nesse futuro que vem. Escritórios menores, empresas que devolveram escritórios e hoje estão querendo retomar escritório, pessoas que mudaram para outras cidades e hoje estão sendo chamadas de volta e investiram, às vezes, em casa, investiram em aluguéis, estão sob contrato de aluguéis para trabalhar de forma remota, e hoje tem que se readaptar e voltar. Isso é complexo, é uma logística complexa e demanda um tempo. Rafa, a gente se propôs aqui a falar 15 minutos e traçar um perfil de todas as pessoas com quem nós estamos conversando. E você fez um perfil brilhante, porque você contou um pouco de todas as suas experiências em 15 minutos, que é uma coisa assim muito, muito, muito rara. Então, eu quero te agradecer muito por esse papo que foi muito legal, que deu para conhecer bem. Quem já te conhecia, conhece melhor. Quem não te conhecia, passa a te conhecer para valer. E quem quiser falar um pouco mais de Out of Home, por favor, procure o Rafa Davini, que este é um cara que sabe absolutamente tudo de comunicação e só vai trazer prazer e competência naquilo que faz. Muito obrigado. Obrigado a você. Torço muito para você, que você seja muito feliz aí na Eletrovídeo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, sempre à disposição sua. É só chamar. Tá bom. Grande abraço, Rafa. Tchau, amigos, até a próxima. Bye, bye. Uma produção Compasso Colab.